Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Agradecemos muito pela oportunidade de novamente podermos ter esse contato, podermos interagir com os irmãos, com as irmãs, falando e conversando sobre trabalhos da igreja. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui conosco o pastor Valdemar Garcia Carvalho Júnior, né? Já decorei o nome dele aqui também direitinho. Pastor Valdemar é pastor da nossa igreja. Ele trabalhou já por alguns anos na Hora Luterana em São Paulo, depois trabalhou em Ibituba como pastor, né? E então veio para a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Onde ele é hoje gerente aqui da unidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Dos trabalhos aqui no Rio Grande do Sul. E ele tem muitas oportunidades também de poder falar da palavra de Deus, oferecer a palavra de Deus ao nosso estado e em toda parte, né? E hoje nós queremos de forma especial, pastor Valdemar, lhe ouvir sobre seu trabalho, sobre aquilo que acontece e é desenvolvido aqui nesta unidade do Rio Grande do Sul, mas especialmente diante desse projeto bonito, esse movimento Joga Limpo Brasil, que é um movimento que está presente em todo o país, é oferecido em todo o país, especialmente nas cidades sede da Copa, né? E que visa oferecer a palavra de Deus às pessoas de todo o país e especialmente também, inclusive, aqueles que vierem de fora do país para nos visitarem. Pastor Valdemar, além de dar a saudação aos nossos irmãos e irmãs que estão interagindo conosco, eu gostaria que o senhor já introduzisse esse assunto falando sobre este movimento Joga Limpo Brasil. Quero saudar a todos, desejar um abençoado dia para todos que estão nos ouvindo, também nos assistindo nesse momento. Dizer que é uma alegria nossa estar aqui com a IELB. E quero agradecer pela oportunidade que o senhor está nos dando aí também de estar divulgando o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, que visa difundir a palavra de Deus no nosso país. Existe desde 1948 com essa finalidade, semear a palavra que transforma vidas. E não tinha como não aproveitar a Copa do Mundo como uma grande janela em que o mundo, né, começa a olhar para o Brasil e turistas do mundo todo vêm ao Brasil. Então, pensando nisso, se organizou um movimento chamado Joga Limpo Brasil. É um movimento de 5 entidades que estão aí coordenando esse trabalho: a Sociedade Bíblica do Brasil, a AME, Atletas de Cristo, a RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, e a Coalizão Brasileira de Esportes, cada um ajudando com o que é próprio, né? Então nós, por exemplo, como Sociedade Bíblica, a gente canaliza as informações do que as igrejas estão fazendo, divulga, incentiva as ações de evangelismo da igreja brasileira. E também nosso papel é produzir a Bíblia, né? Então nós preparamos uma série de materiais para que a igreja tenha na sua mão um material adequado para esse momento tão importante que vive o Brasil, que é receber 2 grandes eventos, a Copa do Mundo agora, mas esse movimento também ele quer continuar até a Olimpíada, em 2016, porque também nós temos turistas que virão para o Rio de Janeiro, mas também vão querer conhecer as belezas da Serra Gaúcha, irão querer, né, conhecer as belezas lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, enfim, vão fazer o turismo no Pantanal, no Amazonas. Então nós queremos aproveitar o esporte como uma grande ponte entre as pessoas e a palavra de Deus. E para isso a gente preparou então ações e também uma linha de material exclusiva para a igreja brasileira. Que maravilha, que oportunidade que se oferece e que realmente, de forma muito apropriada, a Sociedade Bíblica do Brasil procura aproveitar para difundir, para espalhar, para oferecer a palavra de Deus a esse mundo que tanto carece desta palavra da vida. Pastor, fale-nos um pouquinho sobre o material e como as igrejas podem usar esse material ou como podem adquirir esse material também, né? A Sociedade Bíblica preparou uma linha de produtos, né, de materiais de evangelismo, todos com um valor subsidiado, para que a igreja tenha um material de qualidade a um preço bem acessível. Por exemplo, a gente começa com folhetos de evangelização, são folhetos que são vendidos em milheiro. Por exemplo, você compra uma caixa de 10.000 folhetos,
próprios, com a linha Vencendo com Sabedoria e todo um designer ligado ao esporte, por um valor de R$60. Né? Então imagina, 10.000 pessoas você pode entregar uma mensagem bíblica por R$60. Também a gente preparou o Evangelho de João. Aqui na minha mão, coloquei aqui, né? Deixa eu ver se esse aqui é o japonês, né? Vamos ver se é o japonês, porque a gente tem o japonês e o chinês. Esse aqui é o chinês, né? Por exemplo. Então nós temos aí 8 idiomas: o português, o espanhol, o alemão, o inglês, o japonês, o chinês. Também nós temos o árabe e o espanhol, para que a pessoa possa evangelizar aos turistas que a gente espera aqui no Brasil, né? A gente está falando aqui de Porto Alegre. Aqui nós teremos delegações que falam francês, nós teremos delegação que fala inglês, o árabe também estará aqui presente, né? E o espanhol. Então nós temos aqui o material para alcançar esse turista, né? E assim também nós temos um Novo Testamento especial, com aqui na frente tem um material próprio, falando também, fazendo um link entre esporte e a palavra de Deus, porções bíblicas e o grande chamariz que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, eu estou vendo aqui a Bíblia Sagrada com uma foto de Porto Alegre, né? Exatamente. Foto de Porto Alegre, especialmente para o nosso estado aí, como uma das sedes também da Copa, e assim também em todos os estados onde tem a sede de jogos, né? Podem adquirir e podem ter a Bíblia, podem adquirir a Bíblia e oferecer a Bíblia. Pastor, eu soube, através da minha comunidade Concórdia, aqui de Porto Alegre, de que, eu acho que o senhor também mandou um e-mail a respeito, quando alguém adquire até 2.000 Bíblias, ou a partir de 2.000 Bíblias, ele pode personalizar, pode colocar isso com divulgação. Exatamente. A partir de 2.000 Bíblias, essa aqui que a gente chama Bíblia do Joga Limpo Brasil, é possível fazer uma capa personalizada. Eu quero manter a capa da cidade sede, que é Porto Alegre, mas no verso eu gostaria de colocar o horário dos meus cultos, ações que a gente quer fazer. É totalmente possível, né? Você aproveitar, e o custo de uma Bíblia completa, com uma letra maior, né? Acho que dá para a gente ainda, né? Conseguimos ler ainda, né? R$ 4,90. R$ 4,90. O que a gente sempre incentiva é que façam as encomendas, né, o mais breve possível, porque fazer uma capa personalizada leva 30 dias. Então, por exemplo, se você quer ter esse material para o final de maio, né, um pouquinho antes da Copa iniciar, você precisa fazer o pedido até o final de abril, senão a gente não consegue fazer chegar até você esse material. E isso é possível para qualquer parte do país. Não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas isso é um projeto nacional que é personalizar. Ou senão você pode ir numa das unidades regionais da Sociedade Bíblica e adquirir lá o material que está à disposição de todos. Nós já temos essa linha em todas as unidades regionais. Nessas unidades regionais, digamos assim, eu moro no Mato Grosso, né? E eu não sei onde é que fica a nossa regional no Mato Grosso. Eu posso fazer encomenda diretamente com São Paulo? Sim, existe um 0800. Aí a pessoa não precisa nem sair, que é o 0800 727 8888. E esse número vai direcionar para a regional mais perto da casa ou da igreja, né, que está nos ouvindo. Então é 0800 727 8888. Aí ele já direciona para a regional mais próxima da sua residência. 0800 727 8888. Exatamente. Olha, assim, né? Vejam bem, né? Então o número está aí e é uma oportunidade, mas que bela oportunidade, como disse o pastor Valdemar, na verdade não se restringe apenas agora a Copa, né? Ela na verdade é um movimento que se estende pelo menos até 2016. Exatamente. Né? Até as Olimpíadas, ou seja, é um momento assim muito apropriado de nós espalharmos a palavra de Deus, né? De oferecermos a palavra de Deus aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, às pessoas que vivem ao nosso redor, aos que nos visitam, né? Enfim, termos a Bíblia na mão para dizer, está aqui a palavra da vida. Exatamente, né? O segredo da vitória está aí dentro. Está aí, né? Então, que maravilha, pastor. E como é que está indo esse projeto? Como é que está sendo a procura por esse movimento aí? Está sendo a boa aceitação? Então, a gente está surpreso até com um grande mover da igreja, né? De todas as denominações cristãs estão procurando material.
Porque além do Joga Limpo ter essa linha toda de material, nós também temos no nosso site, que é o jogalimpobrasil.org.br, várias sugestões de ações. Por exemplo, falando aqui no Distrito Porto Alegrense, nós, como Igreja Luterana, já foi decidido que a Igreja Luterana, um incentivo que no último final de semana de maio, se não me engano é 31 de maio, ali, aquele final de semana, nós vamos fazer cultos temáticos nas congregações. Inclusive os pastores aqui do distrito vão organizar uma liturgia própria e uma mensagem incentivando e fazendo, vamos chamar assim, um lançamento do movimento Joga Limpo Brasil nas igrejas luteranas. E assim também outras denominações estão fazendo, né? Amanhã mesmo estarei com a Igreja Assembleia de Deus, eles também têm um movimento e estão definindo ações concretas. Tem um grupo missionário dos Estados Unidos que vão mandar 5 telões assim, profissionais que serão colocados em Porto Alegre, em pontos específicos, administrados pelos atletas de Cristo, que vão aproveitar aquele momento que as pessoas vão parar ali para assistir os jogos, para utilizar o material da Sociedade Bíblica na evangelização das pessoas que ali pararam para assistir os jogos. Escolas luteranas que já estão pensando em fazer uma mini Copa do Mundo nas suas escolas, movimentando os pais e os filhos para ações esportivas, e aí nessas ações esportivas também vai ser usado material para entregar para as famílias. Então há várias coisas acontecendo. E será que com a minha comunidade ela é pequena? Será que eu tenho o que fazer? Então nesse nosso manual virtual que existe lá, no jogalimpobrasil.org.br, você vai conseguir ver ações, ideias, desde esboço de sermões, desde a ideia de montar um telão, usar o projetor que é usado normalmente nos cultos para assistir o jogo junto, até ações maiores, por exemplo, ir próximo dos estádios, onde for possível, levar copo d'água para os turistas que estão a pé, porque eles vão ter que andar 2 quilômetros, né? Do momento ali que tem o ingresso até o estádio, há um cerco de 2 quilômetros. Então tem muitas ideias para alcançar aquelas pessoas antes dos 2 quilômetros. Então há várias sugestões. A ideia não é só o material faz parte do movimento, mas não é o movimento. A ideia é mobilizar a igreja para essa grande oportunidade de falar de Jesus Cristo para as pessoas. Que maravilha! Eu quero dar 2 coisas, pastor, assim. Primeiro, se é que minhas contas estão certas, né? Com 10 mil reais, você distribui mais de 2.000 Bíblias. Mais de 2.000 Bíblias. Ou seja, é um desafio e é uma oportunidade, né? 10 mil reais, mais de 2.000 Bíblias sendo oferecidas às pessoas. Que projeto! Se nós unirmos isso, a igreja tem um desafio e incentiva as congregações a fazerem os festivais missionários, né? Podem perfeitamente aproveitar essa oportunidade, essa ocasião, esse movimento, né? Para fazerem os seus festivais missionários e oferecerem a palavra de Deus, né? Saírem pelas ruas convidando as pessoas para que possam ouvir a mensagem e levar consigo a palavra, né? E por outro lado, eu quero dizer assim, aí vem o testemunho. Eu estive no mês de janeiro no Congresso Nacional da Liga de Servas Luteranas do Brasil, em Caldas Novas, né? E lá naquela ocasião, em dado momento, teve um movimento, digamos, evangelístico, né? De testemunho. E as mulheres e as pessoas que lá estavam, nós saímos às ruas para distribuir mensagem de esperança, né? E a gente às vezes pensa assim, mas é chato eu chegar, oferecer, as pessoas não vão querer, as pessoas de repente vão raspar, ou as pessoas vão me xingar, enfim, né? E a grande surpresa que eu tive, e não só eu, como muitas pessoas que lá estavam juntos naquele momento, que as pessoas não apenas aceitaram de bom grado, como algumas me pararam depois assim, o senhor não tem mais um livrinho desse? Eu quero oferecer para minha filha, eu quero oferecer para o meu vizinho, né? Ou seja, as pessoas estão ávidas pela palavra, pela água da vida, e nós temos a chance de oferecê-la. Então é aproveitar as oportunidades, aproveitar essa porta que se abre, né? Este portão para a missão, para a evangelização, né? Eu acredito que a gente precisa crer mais no poder da palavra. Só para exemplificar o poder da palavra, se o senhor me permite, eu queria contar uma história. Eu terminei de ler há pouco um livro muito interessante, publicado pela Sociedade Bíblica, chamado A História
da Bíblia no Brasil, República. Tem uma linha desse livro, a história da Bíblia no Brasil, depois foi publicado no Império e agora na República também. E ali conta a história de colportores, que eram os vendedores de Bíblia, que iam para o interior do Brasil. Foi assim que começou a semeadura da palavra, né? Pessoas que enchiam as suas malas de Bíblias e saíam pelo interior divulgando a Bíblia. E num certo lugar, não me recordo agora se é no interior do Espírito Santo ou Minas, esse colportor já estava andando, já estava escuro, e ele então resolveu bater numa casinha e pediu pouso lá. E o senhor disse, não, eu vou aceitar a sua visita, eu sou cristão também, sou crente e tal. Aí sentaram para jantar e ele foi contar para o colportor como é que ele se tornou cristão, como é que ele foi convertido. E ele era uma pessoa que todo dia ele tinha o costume de tomar 1 litro de cachaça. Ufa. Isso é no começo do século XX, então não é como hoje que você vai no supermercado tem tudo prontinho. Ele tinha que ir com a garrafa e com a rolha, ele chegava na venda, ele tirava a rolha, o rapaz enchia lá do alambique de cachaça e ele ia para casa, sentava na casa dele e bebia em casa. Certo dia ele esqueceu a rolha. E aí foi lá na venda sem a rolha e o homem falou, você vai perder metade da garrafa. Então ele pegou, arrancou um papel, rasgou um pedaço de papel que tinha no balcão da venda e tampou, usou de rolha aquilo. Ele chegou em casa, começou a tomar os tragos dele lá, e aí aquele papel que ele tinha usado de rolha, ele meio abriu. E eu acredito, sabe o que estava escrito ali? Um trecho que dizia assim, os bêbados não herdarão o reino dos céus. E esse homem ficou apavorado, então eu vou para o inferno. E aí no dia seguinte, ele não sabia de onde tinha surgido aquele papel. Aí o dia seguinte ele voltou na venda, e lá na venda ele falou, escuta, de onde era esse pedaço de papel que você usou de rolha? Ah, é dessa Bíblia aqui, ó. Naquela época, havia uma grande controvérsia, que as Bíblias protestantes, publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, seriam falsas. A Igreja Católica naquela época, em muitos lugares afirmava isso, os padres locais. Hoje já está ultrapassado, a Igreja Católica inclusive reconhece e incentiva a leitura da nova tradução da linguagem de hoje, mas naquela época não. Então ele falou, não posso fazer nada com aquela Bíblia, não podia ler. Então o dono da venda usava para embrulhar de tudo ali, inclusive usar de rolha. E veja o poder da palavra, um versículo que não tinha nada de evangélico, foi o que mexeu com aquele homem, e a partir daquele dia ele parou de beber, procurou uma igreja, e quando o colportor o encontrou, ele já era líder da igreja 10, 15 anos depois. Então às vezes a gente não acredita que um folheto vá mexer com a pessoa. E é a semente que Deus está usando para tocar e transformar o coração. Isso me lembra a história que o pastor Mário me contou, o pastor Mário Rosta, presidente do conselho diretor, grande amigo, e também da Sociedade Bíblica, membro e trabalhador na Sociedade Bíblica do Brasil, ele contando que lá em São Paulo, na Praça da Sé, tinha uma senhora distribuindo folhetos também, e ela um dia chega para um empresário e foi dar um folheto para ele, e o homem disse, eu não quero esse negócio, e rasgou ele em pedaços, e jogou para cima, e foi para casa. E chegando em casa, ele tira o paletó, e lá tem um pedaço do papel ainda grudado, e no papel estava escrito, Jesus disse. E ele, poxa, mas o que Jesus disse? Ficou curioso, no outro dia ele vai na Praça da Sé de novo, e a mulher vê ele e chega a se afastar, achando, ele vai aqui me rasgar o resto dos meus folhetos, tudo, Ele diz, não, senhora, eu quero falar contigo aí e tal. Eu ontem achei esse pedaço de folha aí, do folheto que a senhora me deu, Jesus disse, eu quero saber o que ele disse. E a mulher dá o folheto e ele se tornou um cristão. Quer dizer, a gente às vezes não imagina como o Espírito Santo pode agir na vida das pessoas de uma forma tão incrível. Que maravilha, pastor, essa oportunidade que nós temos de, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, realizar uma obra tão bonita, tão sublime, tão grandiosa, que é levar Cristo para todos, que é levar a mensagem do amor de Deus a esse mundo carente e necessitado desta mensagem. Então, queridos irmãos do Brasil todo, aproveitemos essas oportunidades de poder nos engajar nesse movimento Joga Limpo Brasil e, ao mesmo tempo, dessa forma, levar essa mensagem a esse mundo que tanto precisa. Aproveitando o material, vejam
com R$60, 10 mil folhetos, né? Poxa, que oportunidade, né? Com R$1.000 eu estou... mil evangelhos de João sendo distribuídos, né? Em nossa cidade. Então, são oportunidades que a Sociedade Bíblica do Brasil, visando exatamente divulgar a mensagem da palavra, está nos oferecendo, e eu acho que nós temos que aproveitar. Eu soube, pastor, que a minha comunidade está fazendo um movimento para comprar 2.000 Bíblias, né? Para oferecer essas 2.000 Bíblias e distribuir essas 2.000 Bíblias também aqui em Porto Alegre, né? Que Deus abençoe esse trabalho, bem como todos os trabalhos desenvolvidos em todo o nosso país nesse objetivo, né? De levar a mensagem. Mas, pastor, eu quero lhe aproveitar também ainda, a nossa assessora ainda não deu sinal de quanto tempo falta, mas eu hoje de manhã recebi um e-mail da Sociedade Bíblica do Brasil fazendo a divulgação, fazendo a oferta, a propaganda de uma Bíblia nova que está saindo. A Sociedade Bíblica do Brasil é incrível, tem a Bíblia da Juventude, a Bíblia da Mulher, a Bíblia... tem a Bíblia do Bebê. A Bíblia do Bebê, né? Enfim, tem do surfista, né? A prova d'água, a Bíblia do surfista. E agora eu vi hoje de manhã, e o senhor me traz exatamente um exemplar aqui, a Bíblia do Semeador. Qual é a novidade da Bíblia do Semeador? Qual é o segredo a mais aqui da Bíblia? Ela é uma Bíblia que tem como intenção, até pelo nome, ela trabalha muito a parábola do semeador, como até a Sociedade Bíblica usa, né, como nosso resumo da nossa missão, é semear a palavra que transforma vidas. Então nós acreditamos que a Bíblia é o que vai transformar a vida das pessoas, é a palavra de Deus. E para que essa palavra alcance as pessoas, é necessário que alguém leve a palavra até elas. Então quem é que vai semear? Então, baseado na parábola do semeador, existem estudos, notas sempre incentivando o cristão a não ser só aquela pessoa que vai à igreja, que se alimenta, né, que vira uma ovelha gordinha, né, mas que ela seja também uma ovelha que, né, reproduza ovelhas, que seja um semeador da palavra. Assim como a palavra me transforma, me orienta, que eu também seja uma pessoa que vai ali semear a palavra que transforma a vida. Então, se o senhor, abrindo a Bíblia, o senhor vai ver aí que há notas pequenas, outros estudos um pouco mais profundos, sempre abordando a temática da semeadura da palavra de Deus. Então, seria quase uma Bíblia para aqueles que querem trabalhar na área de testemunho, de evangelismo da sua igreja. Olha quantas notas nós temos aí, né, que vai sempre fazendo o link com a parábola do semeador. Que legal. Então ela é muito útil para aquelas pessoas que querem, e às vezes nem sabem como ser um semeador da palavra de Deus. A gente sempre tem medo do desconhecido, e né, a gente que já fez evangelismo, que faz, que a gente ganha mais do que às vezes a pessoa que é alcançada. A gente volta para casa realizado, feliz, e também consolado, porque não é... Às vezes a gente quer entregar um folheto e já acha que a pessoa na hora vai mudar de vida, vai se transformar, e a gente sabe que não é assim. Exatamente. Né? Que maravilha, né, Luana? Nós temos o privilégio de poder ter o Valdemar conosco. Esse é um presente. E dentro do privilégio fomos presenteados, né, cada um com uma Bíblia do semeador. Pastor, muito obrigado, né, por esse... E é mais um material que a Sociedade Bíblica do Brasil disponibiliza para podermos, assim, ler a palavra e ter junto sempre um incentivo, uma mensagem, uma reflexão sobre o semeador, né? É verdade. Sobre a semente. Você sabe que o ano passado, em torno de 7.400.000 sementes foram lançadas no Brasil. É o número aproximado, ainda não está bem fechado, de Bíblias que foram distribuídas no Brasil. 7.400.000. E isso não é a Sociedade Bíblica que distribui, né? São as igrejas. A IELB contribui muito para isso. A gente quer agradecer e incentivar a igreja a continuar sendo... Pastor Valdemar, eu me lembro, e veja como isso está sendo bonito, está crescendo, né? Eu me lembro quando fui convidado para participar da festividade das 100 milhões de Bíblias, né? Bíblias sendo distribuídas pela Sociedade Bíblica, e naquela ocasião, o diretor Rudi Zimmer, né? Nosso pastor também, ele dizia que estavam beirando 6 milhões por ano de Bíblias, né, sendo distribuídas.
O senhor fala agora em 7 milhões e 400. Exatamente. Né? 7 milhões Veja que maravilha, 1 milhão e 400 mil Bíblias já há mais do que aquele período que é questão de 2 anos. Né? Já estamos alcançando esse grande volume da palavra sendo distribuída. E eu vou dizer uma coisa, pastor. Nós estamos assim sempre preocupados com a crise em nosso país, com os destinos do nosso país, o que tem pela frente, o que nos espera, a questão de corrupção, questão ética, moral, que nos preocupa, né? Conceitos cristãos sendo pisoteados, deixados de lado. E eu quero dizer que não é gritando, não é brigando que nós vamos resolver a questão. É nós, em primeiro lugar, nos fortalecendo e firmando na palavra de Deus, para a partir, cheios desta palavra, dizermos está escrito. Né? Como Jesus fez, podermos dizer ao mundo que nos rodeia, está escrito. Né? E para isso nós temos que conhecer o que está escrito. Para isso nós precisamos conhecer a palavra. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, querida igreja, leiam a palavra de Deus. Usem as oportunidades, aproveitem. Olha, R$ 4,90 uma Bíblia. Uma vez um senhor me disse, pastor, eu não tenho Bíblia, é muito cara. Eu digo, o senhor me desculpe, uma Bíblia é muito cara? O senhor aguarda meia hora, eu vou em casa buscar uma, e eu fui até em casa de carro, né? Busquei a minha Bíblia, levei para ele, está aqui a Bíblia. Agora o senhor não pode dizer mais. No entanto, tinha televisão, tinha geladeira, tinha um monte de coisa. Às vezes a gente não dá valor para esse tesouro, né? Então nós devemos ter 2, 3, 5 Bíblias em casa, né? Eu sempre digo assim, quando a minha filha está na instrução, essa aqui é tua, pode riscar, sublinhar como tu quiser, por minha. A minha esposa um dia se queixou que ela estava toda rabiscada e tal, né? Não, leia a tua aqui tranquilo, porque eu gosto de fazer minhas anotações, né? Então, ter a Bíblia à cabeceira, ter a Bíblia à mão para podermos sempre ler mais e mais. Como é que está a venda de Bíblias aqui no Rio Grande do Sul? O ano passado, nós tivemos o melhor resultado dos últimos anos, foram 255 mil Bíblias no Rio Grande do Sul, através das igrejas que adquiriram Bíblias. E isso até, o senhor me permite compartilhar, que quando você compra uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil ela não tem dona, a dona é a igreja. A Sociedade Bíblica é das igrejas. Então, toda a margem de lucro, que a gente chamaria assim, numa empresa que visa lucro, que vai às vezes para a família que é proprietária da empresa, tudo que a Sociedade Bíblica arrecada com as Bíblias que ela vende, volta para a causa da Bíblia. Só para contar um caso concreto, nós fechamos uma parceria, o senhor falou agora da falta de valores na sociedade e tudo, e a gente enxerga muito a necessidade de alcançar as crianças para mudar essa realidade. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil ela tem um projeto social chamado Estudando com a Bíblia, em que nós oferecemos para as escolas públicas que tem um ensino religioso, um material chamado Estudando com a Bíblia, a gente chama de ECAB, e a gente incentiva as prefeituras a fazer uma parceria. E nós, esse ano, conseguimos uma importante parceria aqui no Rio Grande do Sul, que é o município de Eldorado do Sul. Eldorado do Sul tem 5 mil alunos, do primeiro ao 9º ano. E hoje, esses 5 mil alunos, eles receberam gratuitamente da Sociedade Bíblica do Brasil um livro com 28 lições que vão acompanhar durante o ano todo. Então, a Sociedade Bíblica doou 5 mil livros para as escolas. Nós demos um curso de capacitação para os professores de ensino religioso e estamos acompanhando esses professores visando trabalhar valores bíblicos. O Estudando com a Bíblia não é que nós vamos estudar a Bíblia, né, com eles lá, e nem a ideia é tirar eles de uma denominação e colocar em outra, não é proselitista, mas é trabalhar valores, honestidade, cuidar do meio ambiente, responsabilidade, amor aos pais, questão de respeito às autoridades, a questão da prevenção às drogas. Então está um movimento aqui do lado que a gente está muito feliz, porque 5 mil crianças vão ter uma vez por semana, pelo menos, uma aula aí de 50 minutos estudando com a Bíblia. Então a gente sabe das repercussões que isso causa na sua vida pessoal, na vida familiar, e a gente quer agradecer muito
ao poder público lá de Eldorado, que abriu essa oportunidade para a gente. A receptividade dos pais está sendo muito boa, da direção das escolas muito boa. Então a gente quer incentivar também você que está nos assistindo aí no seu município, converse com a Secretaria Municipal de Educação. Muitas vezes, como era o caso de Eldorado, já havia ensino religioso, mas não tinha material adequado, porque é muito caro adquirir esse material. Tem editoras que têm, mas cobram, a Sociedade Bíblica doa. E como é que ela consegue doar? Porque quando as igrejas, quando você que está nos assistindo compra uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, você está ajudando a gente a semear a palavra gratuitamente. Tem também um trabalho com os presos no nosso estado. São mais de 30 mil presos, nós já alcançamos mais de 20 mil, em que a gente doa o Evangelho de João para cada preso, um evangelho que foi preparado, que ele pode estudar sozinho na cela. A gente treina pessoas que querem trabalhar com presos, né, fazer uma capelania prisional, e a gente doa para cada presídio uma biblioteca com toda a linha de Bíblias da Sociedade Bíblica. Então imagine o investimento que é feito, que quem faz não é a Sociedade Bíblica somente, mas são as igrejas que estão nos incentivando sempre a alcançar todas as pessoas. Então a gente tem que agradecer às igrejas e pedirem também, se me permite ainda mais um minutinho, celebrar o Dia da Bíblia. Celebrar o Dia da Bíblia, que é lá o segundo domingo de dezembro, agradecer a Deus, orar pela causa da Bíblia, que é fundamental. Tem muitas igrejas, a IELB faz regularmente ofertas para a Sociedade Bíblica, as congregações da IELB, continuem ajudando. Posso dar o testemunho assim, de quem agora trabalha dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, que há um tremendo esforço da Sociedade Bíblica para que a Bíblia esteja na casa de cada pessoa. A gente fica feliz com 7 milhões de Bíblias distribuídas, mas a estimativa é que a gente precisaria 12 milhões por ano para alcançar talvez todos os adolescentes ali com 13 anos ou mais com a palavra de Deus. Olha então a caminhada que a gente precisa fazer, e a gente precisa da igreja, senão a gente não consegue. Com certeza, que maravilha. Mas, pastor Valdemar, é uma alegria poder lhe ouvir e poder compartilhar essas notícias todas aí com os irmãos, com a igreja, né? E assim como a Bíblia, nós também sempre temos dito 7 milhões e 400 mil Bíblias sendo distribuídas por ano no Brasil. Eu tenho dito também do Mensageiro Luterano, na nossa revista, eu queria que o Mensageiro Luterano tivesse em 70 mil lares da nossa igreja, né? E nós estamos aí nem chegando nos 10. Então, ler o Mensageiro Luterano, que tem notícia, que tem informação, que tem formação, que tem mensagens importantes, né, para a vida das pessoas. Então, é literatura, os devocionários, são literaturas que nós temos muito importante para serem sempre algo a mais para nos fortalecer e preservar firmes na fé, né? Eu, ao mesmo tempo, também quero divulgar, neste momento, a nossa assessora de comunicação, Luana. Ela fez uma enquete junto aos irmãos e às irmãs de todo o Brasil, com um resultado não tão de tantas pessoas, mas com uma resposta razoável, de horários para nós termos o nosso live stream, né? Nós estamos aí procurando o melhor horário para termos o maior número de pessoas, né? Nós temos esse horário das 13 às 13h30, mas eu sei que muita gente não tem condições de, nesta hora, estar acessando e acompanhando o nosso programa. Faz isso depois, né? Mas aí também não tem a oportunidade de poder interagir, de poder perguntar e tal, né? Então tem duas coisas que a nossa assessora tem colocado, e acho que muito importante. A primeira, nós já divulgamos de antemão, com antecedência, qual vai ser o próximo programa, qual vai ser o tema, e vocês podem mandar perguntas sobre esse programa, sobre esse momento que vamos estar conversando com alguém da igreja, né? Então, poder mandar pergunta já antes, que vai ser respondida no dia, né? Naquela ocasião. E a segunda, nossa próxima, nós vamos assim fazer programas, pelo menos 3 programas, né, Luana, onde nós vamos ter horários diferentes. Semana que vem, que é a semana chamada Semana Santa, né?
onde nós temos Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa e tal. Também aqui no Centro Administrativo nós vamos estar trabalhando até quinta de meio-dia, sendo que a quinta de tarde o pessoal está então dispensado. E como houve as respostas um pouco variadas, e um horário que foi dos mais votados foi das 11 às 11h30 da manhã, 11 às 11h30, semana que vem, quinta-feira, o nosso programa vai ser das 11 às 11h30, sendo que nesse programa vai estar aqui presente os membros da diretoria nacional que estarão aqui no Centro Administrativo. Eu acho que vai faltar um, se não me engano. Mas então, na quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, o nosso live stream com a diretoria nacional, conversando sobre Páscoa, sobre Semana Santa, sobre esse período especial que estamos vivendo agora, né? E assim, depois, na outra semana, talvez vamos fazer às 8 da manhã até às 8h30, numa outra semana, depois das 18 às 18h30. Então, são 3 programas, 3 horários que foram os mais votados e escolhidos, para vermos como é que vai ser a reação dos nossos interlocutores, o nome disso? Internautas, né? Dos nossos internautas, ok? Então, semana que vem, 11 horas, para termos esse primeiro teste, a primeira oportunidade, né? Estamos nos preparando para a Convenção Nacional. Eu trouxe aqui já a nossa revista, as moções, os relatórios, os pareceres da CTRE, enfim, que já está pronto para a Convenção Nacional. E aos pouquinhos o material vai ficando pronto e temos aí diante de nós a convenção. Orem por este evento. Eu recebi a notícia hoje com muita alegria que nós já temos mais de 1.100 inscritos para a convenção, o que é um número realmente muito bom para a Convenção Nacional. Mais de 1.100 inscritos, sendo que vamos ter também presentes, já confirmados, 12 igrejas ou presidentes das igrejas luteranas do mundo, né? Igrejas luteranas confessionais como a nossa do mundo, 12 presidentes ou seus representantes presentes em nossa convenção, o que muito nos alegra e muito nos orgulha também. Deus abençoe ricamente a todos. Muito obrigado, pastor Valdemar, por estar conosco e por trazer essas belas notícias e essa grande oferta para todas as igrejas cristãs poderem fazer o trabalho de divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. Se o senhor quiser se despedir dos irmãos, a palavra está consigo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar a todos uma abençoada semana. Leiam a Bíblia, ela é a semente que vai seguramente transformar a vida de todos nós a cada dia. E visite o site da Sociedade Bíblica do Brasil, www.sb.org.br, e ali você saberá mais do nosso trabalho, da nossa missão. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde e uma semana muito abençoada ainda também.